Crefisa oferece Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. A sombra de uma tragédia une famílias de 50 mil brasileiros. 50 mil mortos na pandemia do coronavírus. Números totalizados pelo consórcio de veículos da imprensa. Hospitais alertam para a dificuldade de obter anestésicos necessários à intubação de pacientes. O governo do Pará e a prefeitura de Belém divergem enquanto cidadãos se aglomeram nas estações de transporte fluvial e rodoviário. No cinquentenário da conquista do tricampeonato mundial, craques da seleção de 1970 se protegem na quarentena. Um comício do presidente americano Donald Trump reúne milhares de pessoas numa cidade onde os casos de Covid estão aumentando. A polícia britânica prende um esfaqueador que deixou mortos e feridos a pouco mais de 60 quilômetros de Londres. O presidente Jair Bolsonaro nomeia o ator Mário Frias para a Secretaria Especial da Cultura. A justiça nega pedido de habeas corpus para tirar da cadeia Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro. O advogado Frederic Wassef, o dono do imóvel em que foi preso Queiroz, nega tê-lo escondido. Mas não explica o que o ex-assessor fazia ali. O advogado insinua ser vítima de uma armação. Mas não fornece nenhuma prova disso. E contradiz a nota de uma advogada do presidente, segundo a qual ele não representaria Bolsonaro. Sou advogado do presidente, sou advogado do Flávio, não existe qualquer problema ou qualquer atrito. Abraham Weintraub desembarca nos Estados Unidos como ministro da Educação. E com isso fica livre da quarentena imposta a brasileiros. O Diário Oficial só publicou a exoneração de Weintraub depois que ele chegou a Miami. Weintraub é alvo de inquérito do Supremo Tribunal Federal. O Jornal Nacional está começando. Neste 20 de junho de 2020, as famílias de mais de 50 mil brasileiros estão enlutadas. Os mortos por coronavírus no nosso país somam 50.058, segundo o consórcio de veículos de imprensa. 964 em 24 horas. Mais de 1 milhão já se infectaram. São 1.071.139 doentes. De ontem para hoje, as secretarias estaduais de saúde totalizaram 30.972 novos casos de Covid-19. É um marco trágico na pandemia. Mais de 50 mil mortes. 50 mil. Uma nação se define como a reunião de pessoas que compartilham sentimentos, afetos, laços, cultura, valores, uma história comum. Empatia é a capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro sente. Uma nação chora os seus mortos, se solidariza com aqueles que perderam pessoas queridas. 50 mil. Diante de uma tragédia como essa, uma nação para, ao menos um instante, em respeito a tantas vidas perdidas. E é o que o Jornal Nacional está fazendo agora, diante desses rostos que nós temos perdido desde março. E é um sinal muito triste dos tempos que nós vivemos que a gente tenha que explicar essa atitude. Não para a imensa maioria do povo brasileiro, de jeito nenhum, mas para uma minoria muito pequena, mas muito barulhenta, para quem o que nós fazemos, o jornalismo profissional, deveria, se não fechar completamente os olhos para essa tragédia, pelo menos não falar dela com essa dor. O JN já pediu, você lembra, que a gente parasse para respirar, porque tudo vai passar. O JN já lembrou que as vidas perdidas não podem ser vistas só como números. E a gente repete mais uma vez, respira, vai passar. A gente repete também 50 mil, não são um número, são pessoas que morreram numa pandemia. Elas tinham família, mães, pais, filhos, irmãos, tios, avós, famílias. Tinham amigos, tinham conhecidos, vizinhos, colegas de trabalho, como nós aqui somos. E nós, como nação, devemos um momento de conforto para todos eles. E para nós mesmos, porque nós somos uma nação. Como Bonner disse, tudo isso vai passar. E quando passar,
É a história, com H maiúsculo, que vai contar para as gerações futuras o que de fato aconteceu. A história vai registrar o trabalho valoroso de todos aqueles que fizeram de tudo para combater a pandemia. Os profissionais de saúde em primeiro lugar. Mas a história vai registrar também aqueles que se omitiram, os que foram negligentes, os que foram desrespeitosos. A história atribui glória e atribui desonra. E história fica para sempre. O Hospital Geral de Boa Vista está repleto de pacientes com coronavírus. E hoje foi também o local de uma disputa entre médicos e militares que cuidam do único hospital de campanha de Roraima recém-inaugurado.